Olá! Preparados para uma viagem de milênios em poucos minutos? A gente vai mergulhar fundo na história super complexa e fascinante de Israel, com base no documento História Integral de Israel. Olha só o nosso roteiro para essa jornada. Primeiro, as raízes antigas e a conexão duradoura. Depois, o sonho de um Estado. Como essa ideia surgiu? Em seguida, o marco de 1948, o nascimento da nação. Daí, a gente vê como foi forjar uma nação moderna e, por fim, chegamos na história que ainda está sendo escrita. Vamos lá? Bom, para entender essa história, a gente precisa voltar muito. Tudo começa com uma conexão, sabe? Uma ligação profunda de milênios mesmo, entre um povo e uma terra. Isso aqui não é uma história de décadas, é de milênios. E entender esse ponto é a chave para todo o resto. Olha, essa linha do tempo aqui dá uma perspectiva incrível, né? Vamos lá. Por volta de 1000 a.C., surge o Reino de Israel. Pouco depois, o primeiro templo é construído, um ponto central para tudo. Aí o momento de virada total, em 586 a.C., o exílio babilônico, a primeira grande dispersão. O tempo passa, o segundo templo é erguido, até que a gente chega em 70 depois de Cristo. O Império Romano domina, o templo é destruído e aí começa para valer a grande diáspora, essa dispersão que vai definir a história desse povo por séculos e séculos. Então, depois de séculos, séculos mesmo, de dispersão, a gente dá um salto gigante no tempo, lá para os séculos 19 e 20. É nesse momento que aquele sonho antigo, aquela ideia de um retorno, começa a ganhar corpo, a se transformar num movimento político de verdade, organizado. É o que a gente conhece como sionismo. Se quiserem, não será um sonho. Essa frase é muito poderosa, né? É atribuída a um dos grandes pensadores do movimento sionista e, olha, ela resume perfeitamente o espírito da coisa. É sobre a determinação de pegar uma esperança de milênios e transformar em algo concreto, em uma realidade política. Tá, mas como é que um sonho vira realidade? Bom, não foi da noite para o dia. Foi um caminho político e aqui a gente vê os passos. O pontapé inicial foi o primeiro Congresso Sionista, lá em 1897. Foi ali que o movimento se organizou de verdade. 20 anos depois, em 1917, vem a Declaração Balfour, que foi um apoio importantíssimo da Grã-Bretanha à ideia de um lar nacional judaico. Isso tudo levou ao mandato britânico na Palestina e, finalmente, ao Plano de Partilha da ONU em 1947. Esse plano, basicamente, recomendava a criação de 2 estados ali na região, um árabe e um judeu. E aí, a gente chega em 1948. Esse ano é, uau, um divisor de águas. Um ano que vai mudar o mapa e a história do Oriente Médio para sempre. É o momento em que uma nação nasce. Guarda essa data, 14 de maio de 1948. É nesse dia que o Estado de Israel é declarado. E esse ato, ele não é só a realização daquele sonho sionista, não. Ele é também o começo de um capítulo completamente novo, cheio de conflitos e de transformações gigantescas para toda a região. Olha, esse mapa aqui é fundamental para a gente entender o que aconteceu. A linha pontilhada era o que a ONU tinha proposto em 1947. Agora, a área em verde sólida é como o mapa ficou de fato depois da Guerra de 1948. São as chamadas linhas de armistício. Dá para ver claramente, né? A guerra redesenhou o mapa logo de cara. Pois é, a Declaração de Independência não veio com paz. Veio seguida, imediatamente, por uma guerra. Esse conflito, que a fonte chama de Guerra da Independência de Israel, foi o primeiro e talvez o maior teste de fogo para o Estado que acabava de nascer. Foi essa guerra que definiu se ele ia sobreviver e quais seriam suas primeiras fronteiras. Mas sobreviver à guerra de 48 foi só o primeiro passo. As décadas seguintes, nossa, foram um verdadeiro turbilhão. Imagina só, ter que construir uma nação do zero, receber gente do mundo inteiro e, ao mesmo tempo, lidar com conflitos constantes com os vizinhos. Não foi nada fácil. E falando em conflitos, essa linha do tempo aqui mostra 3 que mudaram o jogo completamente. Em 56, a crise de Suez. Depois, em 67, a famosa Guerra dos 6 Dias, que, em menos de uma semana, expandiu demais o território controlado por Israel. E aí, em 73, a Guerra do Yom Kippur, que foi um ataque surpresa que chocou o país até a alma. Cada uma dessas guerras deixou cicatrizes e consequências que duram até hoje. Mas, olha, seria um erro pensar que a história de Israel é só sobre guerra. Longe disso. Enquanto tudo isso acontecia nas fronteiras, do lado de dentro, o país vivia uma transformação gigantesca.
ondas e ondas de imigrantes, as aliotes, chegando de todos os cantos do mundo, ajudando a construir uma economia inovadora, instituições fortes e, claro, uma sociedade super vibrante, mas também muito complexa. E é assim que a gente chega mais perto dos dias de hoje. Porque, claro, a história não acabou em 1973. Ela continua, né? Continua se desenrolando todos os dias, com novas realidades e novos desafios. Para se ter uma ideia, hoje a população de Israel gira em torno de 9.800.000 pessoas. Esse número por si só já diz muita coisa. Ele mostra o crescimento absurdo desde 1948 e também resume muitos dos desafios de hoje em dia, tipo como integrar uma sociedade tão diversa, como gerenciar os recursos e, claro, como navegar numa vizinhança tão complexa. No fim das contas, o que fica claro é que essa história não tem ponto final. Ela continua sendo escrita, agora mesmo. E a grande questão que fica para a gente pensar é: como é que todos esses eventos, desde aquelas raízes de milênios atrás até os conflitos mais recentes, como tudo isso continua a moldar as perguntas que vão definir o futuro? Fica aí a reflexão. Foi um prazer percorrer essa jornada.